Irmãos e irmãs, então essa palavra completa agora, e daqui a pouco teremos a oração profética, como Natã profetizou para Davi, confirmando ele para sempre o seu reinado. Então o que é confirmar para sempre? É que está aprovado para sempre, eternamente, e nunca retroage, e Deus tem como operar o que Ele quer quando a pessoa é confirmado para sempre. Mas como que Davi chegou a esse momento de ser confirmado para sempre? E o que tem a ver conosco como igreja? Porque também a igreja, cada um de nós, a igreja, tem que ser confirmados para sempre. Então, desde que começou essa etapa final do ano, foi ministrado as 3 fases que Deus passa uma pessoa que serve a Ele. Deus chama a pessoa, e o chamado vem por uma necessidade, ou porque a pessoa faz prova de Deus, ou porque a pessoa quer uma bênção. Enfim, os caminhos que são utilizados para uma pessoa conhecer a misericórdia de Deus. É o chamado. Então o chamado é uma necessidade, ou a pessoa se dispõe a crer, ou a buscar um convite, vai na igreja, numa igreja, algo o atrai a Deus. Mas quando a pessoa então é chamado, ele terá que ser provado algum tempo. Para que Deus prova a pessoa? Foi falado várias vezes, a prova de uma pessoa que não é cristão leva dor, sofrimento, tristeza, amargura, reclamação. Mas as provas continuam também até para quem serve a Deus, mas no intuito de mostrar o que está dentro de nós, para nos aperfeiçoar, para nos levar a ser transformado. Aí, se durante as provas fomos aprovados, vamos então caminhando para confirmado para sempre. E durante as provas é que ocorre a mudança. A pessoa vai sendo transformado, mudado, regenerado. Deus ama a pessoa como Ele é. Deus chama a pessoa como está, vinde como está. Mas é o Espírito de Deus que vai operar as provas para nos mudar. Aí então que o rei Saul foi chamado para ser rei de Israel. Ele torna um profeta, ungido, rei. Mas aí ele tem que passar pelas provas. Então, durante várias etapas, Saul pecou, não arrependia e cometia o mesmo erro. Então foi falado várias vezes. O rei Saul, ele não esperava o profeta Samuel para sacrificar, para ir para as batalhas. Várias vezes o profeta Samuel demorava a chegar, o rei Saul precipitava e não esperava, e ele mesmo fazia o sacrifício, e várias vezes ele fez isso. Não era paciente, e foi reprovado nessa parte. O rei Saul, ele não tinha muitas vezes desejo de ouvir a Deus, mas ouvir a maioria, de ouvir o povo muitas vezes, porque o povo falou para Saul: poupe os amalequitas, o gado, mas Deus mandou destruir tudo. Então veja que Saul, ele queria agradar as pessoas em vez de agradar a Deus, desobediente. Várias vezes fez isso. O rei Saul, ele matou vários sacerdotes para eles entregar Davi na perseguição, e matou várias etapas, ele fez isto. Mas ele desobedecia a Deus, porque ele queria vingança. Ele não aceitava perder a posição dele, vivia no pedestral humano, soberba humana. Então isso se repete até hoje. Você pode notar que muitos cristãos não gostam de esperar, precipita na vida amorosa, familiar, sentimental, não espera em Deus. Muitos
agem como o rei Saul, querem o bem material em vez de esperar a misericórdia de Deus. Muitos matam os sacerdotes, quer dizer, para de orar, para de buscar a Deus, para ouvir o que agrada a carne. As coisas se repetem. Então está reprovando muitos cristãos, está levando muitos à derrota. Mas Davi, ele foi confirmado para sempre. Por quê? Porque ele passou provas e Deus o aprovou. Mesmo que Davi pecou, errou, mas ele não voltou no mesmo pecado. Foi falado dos vários pecados de Davi. Por exemplo, Davi teve um pecado gravíssimo, que foi fazer o censo do exército, contar quantos soldados, quantos aparatos bélicos Israel tinha. E aí veio uma penalidade sobre Israel, e ele teve que escolher fome, perseguição de inimigo ou 3 dias de peste. Então ele escolhe cair na mão do Deus vivo, mas muitos já morrem pelo castigo. Então Davi arrepende, ele chora da loucura que ele fez. O que é o censo? É a soberba humana, pensar ser alguma coisa. Não passamos de pó. Então Davi teve esse grande pecado de pensar ser alguma coisa. Eu sou o maior pregador, o maior ungido, o maior conjunto gospel, o maior apóstolo. É o que está nas igrejas hoje. Cada um quer ter a sua fama, sua honra humana, seus holofotes. E isso vai reprovando muitos cristãos, pregadores, ministérios. Mas Davi, quando quis fama para ele, houve esse pecado. O que ele teve que fazer? Teve que comprar terra de Araúna, fazer um sacrifício, despojar até da roupa real, até da coroa de rei, para comprar aquela terra, 50 ciclos de prata. Ficou igual um soldado raso. Aí Deus atendeu o seu pedido de perdão. Mas muitos cristãos não querem humilhar, não querem descer o pedestral, quer manter a sua soberba eclesiástica, sua honra, seu homem adâmico, e isso vai reprovando a muitos. Muitos acham que o pecado de Davi, o pior foi adultério. Não foi, foi essa soberba. Veja que Davi, ele certo dia, ele para de ir para a batalha, ele não quer ir na guerra, ele chama o general Joabe, e naquele dia que ele para de ir para a batalha, o que ocorre? Ele fica no palácio, e ele cai na sensualidade, adultério leva a um homicídio. Toda a sensualidade, ela tem uma origem dessa forma, de parar e de ir para a guerra, de batalhar todo dia pela obra de Deus. Assim estão os cristãos, nem nos cultos vem todo dia, não ora, não busca, não jejua, não clama, vem o dia que quer. Então a ordem é diária, a batalha contra o mal é todo dia. No momento que você para um dia de orar contra o mal, de batalhar, de derramar lágrimas por almas, é a mesma coisa de ficar no palácio. Não, mas tem família para cuidar, tem coisa para fazer em casa, tem estudo, tem empresa, mas a missão principal é a vontade de Deus, expulsar o mal, expandir o reino do céu, obediência, consagrar a vida. E do mais é acréscimo. No momento que Davi para de batalhar e fica no palácio, já vem adultério. Então assim está muitos cristãos, escondendo o pecado, a sensualidade. Pode saber, parou de orar, de jejuar, de vir na casa de Deus, está já engodado por Asmodeu, Nosferato, logo cai, logo vem o mal, e um pecado vai chamando o outro. Só que Davi, na hora que cai, ele fala: Senhor, não retire de mim o teu espírito, errei loucamente, pede misericórdia, clemência, tranca no seu quarto, sente dor até nos ossos e arrepende. Aí nunca mais cai no mesmo pecado, nunca mais para de ir para a batalha para expandir o território de Israel. Então foram questões que Davi fez. Mas Saul estava sempre errando, não arrependia,
e as provas vinham, e ele era reprovado cada vez mais, até o ponto que não tinha mais o que provar em Saul. Mostrou toda a sua maldade, sua soberba, sua sensualidade, seu engano, e não foi mudado, e foi reprovado para sempre. Mas Davi foi chamado, Deus viu ele, um homem segundo Deus, de adoração, dedicado, veio provas, ele caiu, levantou-se, não caiu no mesmo erro. Uma das coisas terríveis que Davi fez foi amaldiçoar também um homem que foi pregado na última etapa. Ele amaldiçoou o esposo de Abigail, porque o esposo dessa mulher não quis alimentar o exército de Davi, os seus valentes. Então Davi declara: eu amaldiçoei esse homem, ele vai morrer a fio de espada, vou lá tomar satisfação com ele, que ela chamava Nabal. Então Davi amaldiçoou um homem, só porque não quis dar alimento para os seus valentes. E então aquela mulher Abigail vê Davi chegando com raiva, com ódio, para matar seu esposo, e lançando praga de palavra. Então Abigail apazigua ele, fala: meu senhor, aqui está todo o alimento, meu esposo que agiu precipitadamente, e perdoa ele. Então por isso que Davi escreve lá o Salmo 141, porque ele encontrou uma mulher que apaziguou a ele, e alertou a ele do ódio e das palavras ruins. Aí ele escreve: Senhor, eu aprendi então a não precipitar na palavra, põe um guarda na minha boca, um guarda nos meus lábios. Não é o que mais os cristãos faz hoje? Peca na palavra, qualquer coisa está xingando, falando mal das pessoas, brigando dentro de casa, xingando, gritaria no casamento, no noivado, na igreja. É o pecado, e está se repetindo, e vai ser reprovado. E se é reprovado, a prova volta na mesma prova, e a pessoa continua gritando, xingando, falando, amaldiçoando, blasfemando, gritaria. Mas Davi fez só uma vez, e depois Nabal morre mesmo, de morte natural. E o que ocorre? Abigail fica viúva e torna esposa depois de Davi, e Davi aprende com aquela mulher de tomar cuidado no uso da palavra. Então veja que Davi teve vários erros, mas nunca voltou para o mesmo erro, ele foi aprovado. Aí chega certo tempo que Deus vai vendo que ele vai sendo confirmado, ele não cai mais em sensualidade, não para de ir para a batalha, não abre a boca para falar besteira e asneira, mas só libera louvor a Deus, o que edifica. Ele tem seu desejo sempre voltado para a oração, e Deus vai o abençoando para o confirmar para sempre. Então sempre nós falamos, a história se repete. Não existe pecado novo, não existe demônio novo, não existe tentação nova, não existe cilada nova. Tudo é cíclico, é uma repetição de coisas. Logicamente muda o ano, o tempo, e muda a história, mas a origem do mal é a mesma. Vai levar soberba, palavra enganosa, sensualidade, ganância, desobediência, as mesma coisa. Então, se o cristão declarar sujeição a Deus, ao Espírito de Deus, ele vai ser aprovado, vai ser confirmado para sempre. Então nós temos que saber que termina mais um ciclo, mais um período vai começar, e não adianta falar feliz ano novo, não adianta vestir roupa branca, amarela, azul, verde, o que seja, não adianta desejar ano novo. Nós é que temos que mudar. Cada vez a crise vai aumentar, com roupa branca, com roupa preta, com roupa vermelha. Cada vez o pecado vai aumentar, cada vez o sofrimento vai aumentar. Já é bíblico, mas a diferença é que está em Apocalipse: aquele que guardar a palavra do caráter, Deus aguardará da tentação que está vindo sobre o mundo.
Então Davi, ele foi confirmado para sempre. Deus, que é uma igreja confirmada para sempre, chamada, que aprende a passar as provas, que se aperfeiçoa, passa metamorfose, mudança, sobe degraus de fé, ora no Espírito e vence pecado, e combate a raça adâmica, e aprende que as provas são cíclicas. Você pode ver, muitas vezes você faz segundo grau, faz faculdade. Sabe que uma das coisas que eu aprendi nas faculdades que eu fiz, sempre era procurar, na hora dos testes, na hora dos trabalhos, na hora das provas, estudar as provas dos períodos anteriores. Logicamente estudava, então pegava provas de período de 2, 3 anos anteriores, do ano anterior, ia na biblioteca, ia nos alunos que já estavam formando e pedia para eles: vocês têm as provas que vocês tiveram guardadas? Muitos até guardavam. O que ocorria? Grande parte das provas, grande parte das questões eram quase idênticas. Quem já fez faculdade não percebe isso? Alguém pode testificar? Verdade, as provas se repetem. Muda uma outra questão, mas o foco do professor, se é o mesmo, ele vai querer a mesma prova, ele vai querer o mesmo conceito. É ciclo. Assim é o mundo espiritual. Se você está vivendo agora, você observa lá Saul, observa lá Davi, é as mesmas provas que vêm, é a mesma tentação, é a mesma cilada, é o mesmo engano, só muda o tempo. Então, se nós já sabemos como fazer, sujeição a Deus, combater o homem adâmico, orar no Espírito, obediência, não parar a batalha contra o mal, ser fiel, a prova passa, e somos aprovados. Não estamos colando a prova, temos que enfrentá-la, que é prática. Mas tem pessoa que fala: mas que tentação, que luta, que sofrimento. Não, é ciclo, é repetitivo. Deus sempre quer que sejamos aprovados. Agora a pessoa pode até ler uma prova anterior, mas se ele também não tiver o conceito, não estudar, não tiver uma visão ampla, ele pode até errar também. Ele tem que pelo menos ter um conceito de responder adequadamente. Então assim é o mundo espiritual. Então Davi foi confirmado para sempre, mesmo que ele teve erros, mas arrependeu e não voltou no mesmo erro. Então para nós tem essa graça também, podemos até errar, mas não repetir o mesmo erro. Então as pessoas vêm na igreja, torna obreiro, pastor, membro, batiza, na hora da prova cai na rebelião, na hora da prova desobedece, na hora da prova não gosta de ter paciência, na hora da prova para a batalha, fala: estou cansado de vigília, de orar, vou viajar e passear, vai entrar na sensualidade, cai no mesmo erro. E também não arrepende, e volta de novo o mesmo problema. E o problema é que se ficar repetindo a mesma prova, vai ocorrer igual o rei Saul. Deus vai falar: não quero mais, me arrependo de ter posto Saul como rei, ou aprovado a ele, ou chamado a ele, ou permitido a ele, porque não faz nada que eu quero, e nem é aprovado, nem confirma. Na realidade, Saul foi reprovado em tudo, tirou 0 em tudo, não arrependi em nada. E assim é muitos cristãos, assim é muitas igrejas, muitos ministérios, tem um chamado, sabe do poder de Deus, invoca o Senhor, louva a Deus, e acha que servir a Deus é só querer bem, só orar, só pedir para o ano ser bom e abençoado. Não vai adiantar, o ano vai mudar, a crise vai continuar, o sofrimento, as labutas, o amor esfriando. Mas se nós mudarmos, aí é a diferença. Se formos confirmados para sempre, essa é a grande diferença. Nenhum de nós é perfeito, mas caminhamos para subir os degraus da fé, que é a visão da igreja tornar gloriosa. Cada vez mais as provas tendem a aumentar, se você for aperfeiçoado. Você pode notar
as 3 unções dadas ao rei Davi. Cada etapa que ele era ungido, Deus requeria algo para ele, até virar rei de Israel total. E é para nós a mesma coisa. Então foi até pregado nessas 3 últimas sextas-feiras para quem veio. Então veja o que foi pregado. Se você abrir lá em 1 Samuel 16, 21. Então o profeta Samuel chega na casa de Jessé, pai de Davi. E então Jessé está lá com os filhos, menos Davi. Samuel chega e fala: esse aqui, o mais velho, vai ser o rei, vantajado, musculoso. E Deus fala: Samuel, não vejo como o homem vê, eu olho para o íntimo do coração, não para a aparência. Então Samuel vai olhando cada um e Deus não aprova nenhum. E pergunta: tem mais um? Tem Davi, está longe, vai buscá-lo. Então chega Davi, depois de algum tempo, e Deus fala: este que eu quero que unja. Por quê? Porque Davi estava longe de casa, as piores tarefas é para o filho caçula. E ele era humilde, manso, obediente aos pais, e vivia longe de casa, cuidando de ovelhas. E então ele tem a primeira unção diante dos irmãos, unção de rei. Por quê? Porque Deus aprovava Davi na obediência, dentro de casa, aos pais, diante dos irmãos, diante dos seus familiares, diante dos seus pais. Ele obedecia e não retrucava. Nem os seus irmãos podia falar com ele, ele não brigava, não ficava retrucando com ninguém, ele não ficava batendo boca nem com os irmãos mais velhos, deixava eles falar e saía, não queria atrito com ninguém, obedecia os seus pais. Então Deus viu isso e deu para ele a primeira unção, que é para nós também, todo cristão, a primeira unção sacerdotal. O que é o sacerdote? Aquele que abençoa a casa, que ora, que traz a glória de Deus para a terra. E Davi já teve essa primeira unção, já estava ungido para ser rei de Israel, mas não era rei ainda, mas já estava sendo aprovado por obediência. Então veja, nos tempos de hoje, não há obediência. As pessoas fazem o que bem entende, faz o que quer, acha que o melhor é que deve ser feito e não o que agrada a Deus. Qualquer coisa já está brigando, falando, e já está batendo boca, e não há sujeição, humilhação. Então nunca vai ser aprovada a primeira unção de Davi, já não passa nem para frente. Então Deus vai fazendo isso com as igrejas. A unção de Davi, ela é complexa, mas ele foi confirmado para sempre. Por isso que falamos, as provas se repetem, a história é cíclica, ela se repete, e Deus chama todos nós. O caso de Saul é o chamado de muitos que são cristãos reprovados, ou desviam, ou não chegam no final. O caso de Davi é o cristão que é aprovado para sempre e passa nas provas. Então sempre começa na obediência, em casa, na igreja, no trabalho. Seja humilde, seja aquele que serve sempre para ser confirmado. E veja bem que Davi foi ungido diante dos irmãos da família. O que ocorre? Passa o tempo, o rei Saul descobre que Samuel ungiu o rei de Israel no lugar dele, e vem a perseguição, quer matá-lo. E aí muitos se ajuntam a Davi, os seus valentes. Davi começa a ter os seus valentes para adorar a Deus, para trazer a glória de Deus na terra. Mas Davi não era coroado rei em lugar nenhum ainda, e Saul queria matá-lo de todo jeito. Assim ocorre com o cristão, com os ministérios que Deus vai aprovando. Você pode notar que sempre que Deus quer um ministério aprovado, a pior coisa que ocorre, e muitos nem percebem, é a tentativa de sufocar, de matá-lo. Então Saul queria matar a visão de Davi, destruí-lo, não queria ele jamais ser rei. E Davi obediente.
E Davi não tinha nada, mas ele perseverou, ele esperou com paciência. Saul queria matá-lo, e Davi foi morar em charco de lodo. Salmo 40. Muito tempo escondido para não reagir contra Saul, e ficava lá no charco de lodo, esperando em Deus. Hoje em dia as pessoas não querem esperar nada, qualquer coisa já precipita na palavra, qualquer paixão já quer casar, já precipita para viajar, para qualquer emprego, e já quer o cargo ministerial, já precipita em tudo, vai ser reprovado. E para ter a segunda unção de Davi, Davi teve que esperar muito tempo. Deus olhou ele e falou: Davi está no charco de lodo, me esperando, pacientemente. E na hora que Deus vê que Davi não vai reagir mesmo, não vai fazer nada, esperando em Deus mesmo, Deus toca na tribo de Judá. Você pode ver lá na segunda unção, veja lá, 2 Samuel 2,4. Então, diante da tribo de Judá, que é a sua tribo, todos de Judá chamam Davi e coroa ele rei. A segunda unção. Por quê? Porque Deus tocou em toda a tribo onde ele nasceu, e eles aceitaram Davi a ser ungido. As outras tribos ainda não aceitavam Davi, só a primeira foi Judá. Por quê? Porque Davi esperou com paciência e foi aprovado. Não era rei total ainda, mas já estava na segunda unção. A segunda unção é devido à paciência, a primeira unção devido à obediência. Então por isso que muitas vezes você ouve as pessoas falam: mas a igreja não cresce, não prospera, não vai adiante. Temos que passar, irmãos. Aqui não é qualquer ministério que explode, que é comercial, ou atração para enganar a pessoa, ou para só satisfazer o homem. Não é igreja de sacrifício para levar a pessoa só a buscar o que quer, chamada teologia da prosperidade, que é enganosa. É ser aprovado para sempre. Teologia da prosperidade, quem pregava era o rei Saul. Tanto é que ele não quis matar o gado, poupou o rei Agag, ainda falou: não, vou poupar o gado para dar para o povo, dar para Deus, para todo mundo ter riqueza. Mas aquilo era tudo consagrado a demônio. Deus não queria riqueza de amalequita. E assim está muitas igrejas, levando o povo à riqueza mundana, ao poder humano, poder político, social, poder dessa terra, que vai elevar muitos à contaminação. E foi reprovado Saul, mas Davi não. Davi preferiu esperar com paciência. A segunda etapa da vida do rei Davi foi uma demora muito grande, além também de ainda ele jovem ser ungido diante dos irmãos da família. Aí passou mais um tempo para ser ungido diante da tribo de Judá, mais um tempo ainda, e a perseguição veio contra ele. Mas Davi não reagia contra o rei Saul. Então o que ocorreu? Chegou em certo tempo que Davi adorava a Deus. O desejo dele era trazer a glória de Deus na terra, e não riqueza humana. O prazer dele era o templo, adorar Deus. Então Deus toca em todas as tribos de Israel, e ele então é convocado lá para o Monte Hebron. Terceira unção, veja bem, 2 Samuel 5:3. Aí todas as outras tribos, 11 tribos, mais a de Judá, convocam Davi, e aí unge a ele para reinar sobre todas as 12 tribos durante 40 anos. E durante 33 anos reinou sobre todo Israel, porque os outros anos foram sobre Judá, tudo simbólico. E em Hebron, o que é? É onde Josué designou Calebe a ir para destruir os gigantes. É onde tinha os diamantes, e tem riqueza na região de Hebron, onde Davi foi ungido. Terceira unção, não desejo de riqueza, mas desejo de trazer a glória de Deus na terra. Assim teve a terceira unção,
o rei Davi, que para nós hoje é a unção sacerdotal, profética, unção de reinar em vida. Tudo é a mesma coisa. Velho Testamento era uma cópia, sombra do Novo. Só que lá era um só, agora é todos nós, é a diferença. No Velho Testamento Deus podia só usar um, agora é todos nós semelhantes de Cristo, mas os princípios são idênticos. Obediência, sermos pessoas pacientes, sermos pessoas que tenham prazer de trazer a glória de Deus na terra. E no trato espiritual, sermos pessoas que tenha prazer de louvar a Deus, de não parar de batalhar nenhum dia, senão vai para a sensualidade. Sermos pessoas dedicadas em depender de Deus e falar: Senhor, nada sou, senão a soberba volta e vem praga de novo. Tem muito cristão que reclama que praga, que sofrimento, mas é porque a soberba está subindo. E Davi sofreu porque ele nomeou o exército de Israel. Davi sofreu porque parou de ir para a batalha, veio sensualidade, adultério e até homicídio. Davi sofreu porque ele declarou palavra de ódio, de sofrimento, e teve que pedir misericórdia e perdão para Deus o acalentar e o perdoar. Então teve erros, mas foi aperfeiçoado. Então veja bem, tanto ele teve que lidar com o homem caído, como que ele teve que ser aprovado nas provas, que são duas coisas que caminham: as provas que Deus permite, e ao mesmo tempo evitar e correr do pecado e sair do engano. Se errar, há o genuíno arrependimento, mas o problema é que muitos não querem o genuíno arrependimento, quer manter-se no erro. E se você mantiver no erro, no pecado e não arrepender, a unção para. Davi então teve a primeira unção diante dos irmãos. Veja bem que depois a unção na tribo de Judá, e depois a unção lá na região do Monte Hebron. Se durante esse período ele pecasse, não arrependesse, a unção parava. Justamente o que ocorreu com o rei Saul. Ele é chamado e torna rei para reinar sobre Israel, o primeiro rei de Israel. Mas veja que Saul não espera o profeta Samuel para as batalhas, então ele desobedece. Aí Deus não tem como confirmá-lo para sempre. Ele fica parado naquela etapa, e ele fica sem ir adiante espiritualmente. Ele acha que só porque virou rei já está confirmado. Não, ele não ia mais adiante, não arrependia, não tinha como passar para as três unções que confirmariam ele para sempre. Então aí ele começa a ser rebelde, revoltado, e os demônios dominam a vida dele, e acaba consultando espiritismo, ainda suicida e perece, sucumbe, foi derrotado para sempre. Então vamos ter a visão da palavra. O ano está terminando, mais um período, a igreja caminhando, mas a igreja não é somatória de anos. A igreja é cada um de nós. Nós é que temos que saber aonde nós estamos. O ano vai mudar, não importa muito entrar em outro ano, importa se estamos mudando, se estamos sendo aprovados, confirmados para sempre, porque senão vai ficar parado, vai ficar repetindo o mesmo pecado, e o grande perigo é se repetir o mesmo erro. Chega em certo momento que Deus fala: não quero mais, arrependo-me de ter este chamado, essa pessoa. Porque você acha que as pessoas saem, ou desistem do chamado, ou não quer nem pregar mais, ou não quer nem igreja mais, ou fica de um lado para outro para ver se melhora? Porque na realidade Deus já reprovou. A pessoa está querendo se encaixar em algum lugar, não vai encaixar nunca.
está sempre batendo cabeça, sempre derrotado, sempre achando falha nos outros, não nele, sempre encontrando algo para justificar a maldade nos outros, em vez de falar: eu que sou rebelde, eu que sou desobediente, eu que não sou paciente, eu que estou querendo Deus para ficar rico, em vez de trazer a glória de Deus para a terra e orar. Isso não fazem, mas achar falha sempre vão achar, e chega um tempo que não para em lugar nenhum, ou senão fica num lugar que já é heresia mesmo, já está condenado e já vai perecer mesmo. Então não adianta, irmãos, esconder, não adianta tampar o sol com peneira. Servir a Deus não é só falar que serve, é ser confirmado. Não é pregado a 7 maneiras do evangelho ser pregado, uns contaminados, e devemos pregar segundo Cristo, Filipenses 1,15. Então, se já tiver a pregação contaminada, não vai levar a muito lugar. Vai falar: Senhor, Senhor, mas cremos. Jesus vai falar: não conheço, apartai de mim, praticando a iniquidade. Não vai ser aceito. O Senhor quer a igreja segundamente o caráter e a identidade em Cristo. O período está terminando, caminhando para Deus nos confirmar para sempre. Mas se não estamos confirmados para sempre, que nível que nós estamos? Estamos ainda caindo no pecado, mas há o arrependimento. É o que vamos orar para não cair no mesmo erro. Estamos caminhando para um novo período, mas o que adianta mudar o ano? Nós é que temos que mudar. Davi só foi confirmado para sempre porque ele foi aprovado nas 3 unções de obediência dentro da família, na tribo de Judá, porque ele esperou com paciência e não precipitou em nada, e no Monte Hebron não teve visão de riqueza, mas de trazer a glória de Deus na terra. Davi errou, contou o exército, soberba, mas pediu perdão e tirou aquela soberba. Veio sofrimento em Davi, praga, morte, destruição, mesmo sendo ungido de Deus. Enquanto não houve arrependimento, não cessou aquele sofrimento. Ocorre com qualquer um de nós. Então veja, a história se repete, é cíclica. Para sermos confirmados para sempre, tem que ser aprovado em obediência, em paciência, trazer a glória de Deus para a terra e parar de ter visão materialista. Sermos um povo que, se errar, procura arrependimento o mais rápido possível e não voltar no mesmo erro. E geralmente os pecados, eles são os mesmos: soberba, parar de batalhar pelo reino do céu, leva à sensualidade. A soberba é pensar que alguma coisa vem destruição. E o uso da palavra, se falar a palavra torpe, enganosa, virá contra ti. Por isso que Davi falou: Deus, nunca mais vou falar palavra ruim, nenhuma. Então põe um guarda na minha boca, um guarda nos meus lábios. Assim Davi aprendeu a não mais falar nada torpe ou frívolo. Isso o levou a ser confirmado. Então nós passamos por isso. Você pode falar: mas como que o bispo está? Como que o obreiro está? O pastor, a diaconisa, o diácono? Não importa a vida individual, importa você com Deus. A minha e a sua é individual. Cada um deve dar conta de Deus. A palavra pregada, se estou falando é porque Deus está falando. Eu sei o nível que eu estou. Posso dizer que ainda estou labutando ainda com a raça adâmica, lutando, e não derramei ainda nem uma gotinha de sangue, como Paulo escreveu, contra o pecado. Mas vamos adiante. O caminho é esse: orar, consagrar, sujeitar o Espírito de Deus. Como falamos na preliminar, Deus chama a todos, o amor de Deus é para todos.
mas a operação da mudança é o Espírito de Deus que opera. Então você pode falar: Deus é amor, Deus é bondoso, Deus é justiça. Ele ama a todos, mas temos que nos sujeitar ao Espírito de Deus. Falar: Espírito de Deus, me ajuda mesmo a ser obediente, a ser paciente, a trazer a glória de Deus para a terra e parar com esse pensamento de arrastada da caída, de buscar as coisas da terra, que é tudo efêmero e passageiro. É Ele que transforma. Então isso para o ano que vai seguir é sobrenatural. Não adianta pedir ano novo bom se nós não mudarmos. O Espírito de Deus é fundamental para nos mudar. Por isso que Davi falava: ó Senhor, não retire de mim o teu Espírito, porque Davi sabia que era o único que podia ajudá-lo a ser humilde, obediente, vencer o pecado e não ter desejo de riqueza humana, mas trazer a glória de Deus para a terra. E assim ele conseguiu. Então chega em certo tempo, que lemos aqui, que o profeta Natan chega a Davi e fala: Davi, Deus está declarando uma palavra para ti. O teu reino, o teu reinado será confirmado para sempre, e é através de ti que nascerá a salvação da terra, porque Jesus vem da família do rei Davi, a parte humana, e Deus só pôde operar salvação porque encontrou alguém para ser confirmado para sempre. Deus não procurou homens perfeitos, mas pessoas que aceitassem ser mudados, transformados, que aprendessem o arrependimento, a misericórdia, a dependência a Deus, e aí Deus pôde confirmá-lo para sempre. Então Jesus está voltando. Ele quer da mesma maneira um povo que sujeita ao Espírito de Deus para obediência, para esperar com paciência, para não viver nesse materialismo desumano, mas depender de Deus, trazer a sua glória à terra, não parar a batalha senão vem a sensualidade, tomar cuidado com o que fala, senão você vai trazer maldição sobre ti. A palavra tem força na morte, na vida. Ser uma pessoa que tenha realmente dedicação todo dia em ser o menor, nunca deixa a soberba subir, senão vem praga. Quando Davi conta o exército, 3 coisas veio para ele escolher: fome, perseguição dos inimigos e também sofrimento muito grande. Ele preferiu cair na mão de Deus, só que em 3 dias já veio praga. Então assim é até hoje. Se Deus olhar em nós e ver soberba, pode saber que vem praga, destruição, prejuízo, sofrimento. Aí então você fala: vou chorar para Deus, reclamar? Não, faça como Davi, a história se repete. Arrependimento, fala: Senhor, a soberba que subiu no meu coração, pensei ser alguma coisa, num passo de pó, de trapo de imundície, misericórdia da minha vida. Aí Deus, pelo Espírito de Deus, vai nos ajudar a ter um coração quebrantado, contrito. E Deus olha Davi então esvazia daquela soberba de rei humano, compra a terra de Araúna, faz sacrifício, tira até a coroa de rei para pagar a terra, volta a ser um soldado raso. Muitas vezes é isso que temos que fazer: voltar ao pó para parar a tragédia, porque a soberba nos reprova. E Davi não deixou mais a soberba dominar e venceu. Então assim muitos cristãos estão sendo reprovados, e a história se repete. Ocorre que, se isso estiver ocorrendo muitas vezes, a pessoa acaba ficando amargo, azedo com Deus, com a palavra, com a igreja. E assim fez Saul. Ele pensava que o sofrimento e não vencia as batalhas, e Deus não falava mais com ele, e ele reclamava, ficou azedo, revoltado.
Aí ele vai consultar espiritismo para ver se tem uma visão da batalha. E a pitonisa fala: vai por esse caminho que vai ser vitorioso. E ele foi. Aí os espíritas gostam de falar que o espiritismo deu recado para Saul, só que esquece de ler o outro capítulo, que Saul foi para a morte e para o suicídio. A pitonisa deu o recado por demônio, para a morte de Saul, porque Saul deixou a soberba dominar, não arrependia mais. A história se repete, irmãos, com os pastores, com as igrejas, com os ministérios, com os crentes. Mas Deus quer a igreja aprovada para sempre, confirmada para sempre. Então, que você não repita mais os anos de prova, de situação adversa. Não repita mais os mesmos pecados, senão vai ocorrer os mesmos fatos, e se repetir muito erro, Deus não tem mais prazer na sua vida depois. Mas procure falar: Espírito de Deus, me domina, me ajude. Por isso que temos que fazer a oração sempre da morte do homem adâmico, porque a carne luta contra o espírito contra a carne, e a única maneira do Espírito Santo nos dominar é a lei dos dois corpos, não ocupa o mesmo lugar no espaço. Se você põe água no copo, não tem jeito de encher ele de azeite e a água ficar, é um ou outro. Assim é o Espírito de Deus. Enquanto ele notar que estamos amando a raça adâmica, ele não vai nos ajudar. Mas é igual uma luta, como Paulo escreve aos Gálatas: a carne luta contra o espírito contra a carne. Como que numa luta de boxe um tem vitória? O nocaute do mais forte, ou a pessoa está apanhando demais, o treinador dele joga a toalha e dá por derrotado. Por isso que é a oração de Paulo: protesto, vivo cada dia a minha morte. Ore todo dia, fala: miserável homem que sou, raça adâmica, eu te abomino, eu decreto a sua morte, já fui crucificado com Cristo. Mas os cristãos não querem matar o homem adâmico. Aí o Espírito de Deus fica tentando convencer, falar. Por isso que o rei Saul, o Espírito de Deus não tinha como atuar nele, ele mantinha o homem caído. Mas Davi então, o que falava? Senhor, não retire de mim o teu espírito, volta da alegria da tua salvação, Senhor. Ou seja, ele queria o Espírito de Deus, então ele estava falando: Senhor, eu mesmo estou numa miséria. E ele falava: não retire de mim o teu espírito. E a mesma coisa do Velho Testamento com o Novo nessa parte: dependência ao Espírito de Deus. Então o ano vai iniciar a nova etapa. O Espírito de Deus está nos dominando. Quantos estão sendo reprovados, não vem mais na igreja, vão para outra, quebra a cabeça, nem serve mais a Deus. Rei Saul purinho, reprovado para sempre. Mas temos que ser confirmados para sempre. As lutas são quase idênticas, as provas são idênticas. Se as provas são idênticas, como falamos, então já sabemos até a matéria que vai cair. É procurar ter o conteúdo, é procurar, fala: Espírito de Deus, já sei até o que vai cair, me ajuda. E se errar, ainda tem a chance do arrependimento, que é sentir dor pelo erro e não voltar mais no mesmo erro. E só passamos para a próxima etapa se não errarmos mais naquele erro, ou aquela prova que passamos, não caímos mais no erro e Deus nos aprova. Por isso que Davi foi sendo aprovado e confirmado para sempre. Não adianta desejar novo ano, festas aí de final de ano, que é tudo ilusão, engano, bebedice, glutonaria, tudo algo enganoso, que não leva a nada, que não muda nada, se nós mesmos não mudarmos. A porcaria humana vai continuar, a raça adâmica vai continuar, a miséria do homem adâmico está sendo alimentada de novo. Gostaria que fosse uma ceia de matar o homem adâmico, e não de encher bolota para o estômago do homem adâmico.
mas a maioria não quer. Quer nutrir o homem caído, quer embebedar o homem caído, quer alegrar o homem pervertido, que vai levar à miséria e vai ser reprovado para sempre. Então a igreja que torna gloriosa, ela ora: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Senhor, oro para a morte todo dia. Ocorre que alguém pensa: mas aí não haverá alegria na vida? Mas o bom da vida, tem que aproveitar a vida, aproveitar o melhor da terra, aproveitar o melhor. Mas esquece que aproveitar o bem da vida com raça adâmica sempre é pecado, só o mal. Mas podemos estar nessa terra e ter o melhor da vida, não como raça adâmica. O exemplo é o próprio Cristo. Jesus não veio na terra sem pecado, e ele viveu bem, sem pecado. Ele não conversou com pessoas, mandou pelas cidades, não foi nas bodas de Caná da Galileia, sem pecado. Então há uma diferença muito grande de raça adâmica e andar no Espírito. Então ser cristão é ser semelhança de Cristo. Então essa é a parte final da palavra: confirmados para sempre, em nome de Jesus. Então as palmas bem forte para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, então fique de pé. Vamos então orar. Você que acompanhou as 2-3 semanas anteriores ao que foi pregado, comparação de Saul com Davi, as 3 unções do rei Davi, as quedas de Davi, os seus pecados e a sua transformação, e os pecados de Saul, que não houve arrependimento e levou ela à derrota eterna. As provas se repetem, que sejamos mudados então, aprovados para sempre. Então comece a glorificar a Deus, ore a Deus agora de todo o coração. Glória, glória a Deus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor eterno. Glorificado é o nome do Deus vivo. Bendito o nome do Deus eterno. Exaltado o nome do Deus santo. Ó Deus amado, Deus querido, ó Deus maravilhoso, estamos, ó Pai, praticamente para entrar uma nova etapa, um novo ano que marca o calendário, Senhor. Ó Deus, mas não interessa muito só o novo ano, só festejá-lo, ou só desejar algo bom, se nós mesmos não mudarmos, ó Pai. A história é bem clara, os anos iam se passando para o rei Saul, mesmo que os anos mudavam, ele piorava, ao ponto de ser reprovado para sempre. Assim está a mesma coisa hoje, os anos estão passando, a tecnologia aumentando, e cada vez piorando para muitos. Mas a palavra de Deus declara: se formos confirmados para sempre, o período será bom, o ano será bom. Ó Deus, é o que está sendo pregado nessa última etapa da igreja gloriosa. Confirmados para sempre. A unção de Davi foi em 3 etapas: de obediência diante dos seus pais e irmãos. Ele foi primeiramente ungido. Passou um período, ele foi ungido diante da tribo de Judá, porque ele esperou com paciência e não precipitou momento nenhum. Esperou e esperou e esperou. E é o que menos o povo de Deus faz hoje. Hoje é o dia do fast food. Tudo é rápido, tudo tem que ser na hora. A pessoa não espera nem Deus falar, a pessoa não espera nem Deus manifestar, a pessoa já quer tudo na hora, em casa, para o casamento, para o noivado, para a empresa, quer o melhor, o rápido de tudo, e vai ser reprovado. E Davi foi ungido pela 3ª vez no Monte Hebrom, porque Deus viu o coração dele, que o prazer era trazer a glória de Deus à terra. Era 24 horas de 2 turnos de louvor, e orar e buscar Deus todo dia, e não riqueza e fama e honra humana. E assim foi confirmado. Davi houve pecado, sim, mas houve genuíno arrependimento.
Subiu a soberba, mas arrependeu. Parou de ir para a batalha, veio adultério, mas arrependeu. Falou palavra de maldição, também se arrependeu e declarou: quero um guarda na minha boca, um guarda nos meus lábios. E nunca mais parou de batalhar até o último dia do seu reinado, porque o dia que ele parou de ir para a guerra, o adultério pegou e o homicídio levou a ele a um crime horrendo. O dia que ele teve soberba, pensar ser um exército forte humanamente falando, veio prova, prejuízo e veio praga sobre ele. Mas arrependeu a tempo. Mas muitos cristãos não estão arrependendo, estão sendo reprovados, não estão indo adiante, paralisados no tempo, e querem que o ano venha a ser bom. Se a própria pessoa já está estagnado, como que o ano vai ser bom? Se nós é que devemos mudar e melhorar, senão vai ficar a mesma porcaria, o mesmo chiqueiro, o mesmo esgoto, a mesma corrupção, a mesma carnalidade se repetindo, a mesma palavra de ódio se repetindo. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, nos perdoa, nos purifica, nos ajuda, Pai, a ter um coração quebrantado, contrito. A esse Deus não despreza. Não retire de nós jamais o Teu Espírito, Senhor. Não retire de nós o Teu Espírito jamais. Não retire de nós a Tua unção jamais, ó Pai. Sabemos que somos falhos, ó Pai, que ainda precisamos de muito aprender, de muito orar, de muito consagrar, de muito ainda paciência em Deus, de muito ainda, Pai, obediência ao Pai. Mas se Tu está trazendo luz à palavra, é porque Tu já designou este ministério para ser um ministério glorioso. Pai, nos ajuda, tenha misericórdia, nos livra, Pai, do fracasso, da reprovação, do engano, nos livra, Pai, da condenação. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, nos ajuda a perseverar em oração, a viver segundo o coração de Deus. Nos ajuda, Pai, a orar de toda a fé, de todo amor, de todo o coração, de toda a sinceridade, de todo o desejo, ó Pai. Ó Deus, que sai da nossa mente, do nosso coração, qualquer, ó Pai, intenção carnal, diabólica e mundana. Pai amado, que o Teu Espírito seja vencedor contra a nossa raça adâmica carnal e diabólica. Não aceitamos o homem caído nos dominar. Nos ajuda mesmo a ser mudado dia após dia, subir os degraus de fé, orar no Espírito. Pai, nos ajuda, tenha misericórdia. É um período que está encerrando, e mais do que nunca precisamos da Tua misericórdia. Não há motivo algum de comemorar, não há motivo algum de festança ou de alegrar de maneira alguma, Pai, a não ser no Teu Espírito. Ó Pai, essa alegria mundana passa longe de nós. Tenha misericórdia, Pai. Devemos transformar essa alegria em choro. Devemos transformar, ó Pai, essa alegria em pranto e clamar misericórdia em nome de Jesus Cristo. Senhor, sejamos sim confirmados para sempre. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Abençoa mesmo a todos que aceitar este convite para orar, para buscar, para suplicar, para pedir misericórdia. Senhor, opere grandissimamente em mais esta noite de oração, nesta vigília de passagem de um ano para outro, Pai. Preferimos estar aqui, Senhor, suplicando misericórdia, humilhando, reconhecendo que não passamos de trapo, de pó, de meros pecadores. Preferimos estar aqui reconhecendo, ó Pai, que muitas vezes o coração tem, muitas vezes até palavras contra os céus, contra o Deus vivo,
em vez de reconhecer que muitas vezes é a soberba que subiu no coração, tenha misericórdia de nós, ó Pai, nos ajuda a sermos aprovados, confirmados para sempre. Ó Deus, opere poderosamente, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar o santo nome de Jesus. Irmãos e irmãs, agora nós vamos orar por todos, ungir a todos. Vamos chamar o pastor Cristiano, o pastor Nivaldo, que vai nos ajudar a orar. Aí você faça colunas de cá, a última unção do ano, a unção de confirmados para sempre. E já no dia 1º agora, nessa segunda já, que vai entrar daqui a pouco, 2018, teremos o culto normal, 2h30 da tarde, 7h30 da noite na segunda-feira, porque nós vamos trazer uma nova campanha que nunca foi pregada, algo tremendo, e renovar os votos das campanhas, porque já de sexta já foi convocado, vamos aspergir a água consagrada, a campanha de Naamã, o que é a lepra de Naamã nos tempos de hoje. Aí começa na sexta-feira, mas amanhã, segunda, ou já daqui a pouco, 2h30 e 7h30. Então o pastor Gerson vai continuar aqui o louvor, e nós vamos ungir a todos agora. Pode fazer colunas laterais, que é melhor para nós orarmos em o nome do Senhor Jesus. E o louvor vai continuando, e ao orar por todos, aí vamos ter as ofertas, e depois vai continuar mais oração, mais louvor. Aí vamos orar a oração profética, como Natan, que declarou a palavra profética para Davi, confirmado para sempre. Vamos então orar individualmente agora para cada um.